Muito prazer, meu nome é Luiz Reihati e eu estou aqui hoje para contar um pouquinho da história da coluna ajustada, do que a gente tem enxergado, do que a gente tem feito e dos projetos futuros. Eu sou a Júlia, sou quiropraxista e também sou responsável pela coluna ajustada. Há 5 anos atrás, a gente decidiu montar o que é hoje a coluna ajustada. Até então, todas as clínicas de quiropraxia, até a minha própria clínica, era muito voltada para um público classe A, vamos dizer, economicamente falando. E como eu sou nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, eu falei, eu preciso levar a quiropraxia para lá e democratizar isso, para que todas essas pessoas tenham acesso aos cuidados de coluna. Queria falar um pouquinho sobre o que é quiropraxia no meu entender, no meu ponto de vista, né? O que é a quiropraxia no dia a dia para mim, eu como paciente também, não só eu como quiropraxista. Qual foi todo o aprendizado que eu tive durante todo esse tempo, nesses 15 anos com quiropraxia. Então, logo no começo da carreira e logo que eu entrei na faculdade, eu achei que eu era um excelente tratador, vamos dizer, que tratava hérnia, que tratava escoliose, que tratava tudo isso. E sim, a quiropraxia é muito bom para dor, para ajudar as pessoas nesse caso, mas eu fui tendo um entendimento diferente, na verdade, para mim, muito relacionado ao que é o corpo e o empoderamento, eu acredito, de quanto o corpo ele é muito foda. Para mim, o ápice, o auge de tudo isso foi em alguns congressos, alguns lugares que a gente foi, que falam muito sobre parto, que falam sobre muito a humanização, que vem falando muito sobre a inteligência que o corpo tem mesmo. Eu fui lendo e entendendo um pouquinho mais. Acho que para mim quiropraxia foi minha filha ter nascido de uma maneira mais natural possível, num parto mais humanizado possível. E aí a gente vai vendo que as pessoas, os profissionais, por exemplo, a obstetra, hoje ela é nossa paciente, a pediatra da Lana é nossa paciente. Então você vê que a gente vai conversando mais ou menos a mesma língua, e para mim quiropraxia trouxe um baita entendimento sobre isso, de quanto o corpo ele é inteligente, de quanto o corpo ele é foda, e coisa que eu não tinha lá atrás. Eu sempre achava que eu tinha um problema e o remédio que ia solucionar um problema, e hoje eu sei que não é só isso, né? Às vezes a gente precisa, mas eu entendo muito a capacidade que meu corpo tem de se autocurar e de se autorregular, e eu aprendi muito isso através da quiropraxia, e eu acredito que eu venho aprendendo cada vez mais isso conforme eu vou sendo ajustado. A gente fala hoje disso com muita facilidade, mas talvez quem esteja ouvindo não entenda o que você está querendo dizer que a quiropraxia tem a ver com isso, né? Como toda a informação do nosso corpo ela é gerada pelo cérebro e isso passa pelo meio da coluna, qualquer alteração que a gente tenha na coluna, a gente pode ter uma interferência no funcionamento do corpo como um todo. A quiropraxia ela não é só um cuidado específico para a coluna, na verdade ela é um cuidado com a saúde que a gente faz através da coluna. Como realmente foi essa concepção da coluna ajustada, como foi realmente a ideia, e tem coisas legais pra gente discutir. Tem que agradecer a Karen, a minha irmã, com certeza. Que essa história eu acho que é bem legal, né, de trazer um pouquinho, que eu fui o primeiro a me graduar em quiropraxia, minha irmã já era graduada em direito, né, advogada. Eu já estava no Peru trabalhando lá e ela decidiu fazer quiropraxia, foi uma grande surpresa, e é uma hiper mega profissional, hoje mora no Peru, tem uma filhinha, nossa afilhada. Fico muito feliz pela carreira que ela construiu, e ela foi a primeira a começar não como coluna ajustada, mas ela estava para se formar, né? E ela ia aos sábados fazer atendimento no segundo andar da farmácia que meu pai tinha. Então aí ela começou lá aos sábados e começou a atender bem, começou a crescer o negócio. E aí ela acabou se graduando e recebendo essa oportunidade de ir trabalhar no Peru, onde ela está até hoje. Então acho que nada é à toa na nossa vida, né, se a gente parar pra pensar. E ela foi pra lá e ela falou, pô, você cuida desses pacientes pra mim? E a gente já tinha intenção de abrir clínica ali na região da Ponte Rasa. E eu falei, vamos dar continuidade. Mas acho que lá no início a ideia era exclusivamente cuidar das pessoas que ela já tinha começado um cuidado e que no meio do caminho ela não queria interromper aquilo, né? E aí a gente nunca mais conseguiu sair, porque ao mesmo tempo que a gente foi cuidando de umas pessoas, outras foram procurando a gente, e que inicialmente a gente ia só aos sábados, ainda em cima da farmácia do pai do Lu. Eu lembro que um dia a gente entrou cedo, isso era quase 8 horas, né? A gente ficava 12 horas lá e o pessoal procurando. E aí a gente vê a carência e a falta de informação sobre quiropraxia e sobre saúde da coluna que as pessoas têm. A gente vê essa questão das pessoas acharem às vezes que a única solução que tem para dor ou de cuidar da saúde da coluna é o remédio, e não, tem muitas outras formas de cuidar. E acredito que muito mais efetivas do que só ficar tomando remédio. A gente começou lá em cima da farmácia e junto com isso a gente começou com alguns pontos, né? O primeiro dele é ver alguns pontos na região, estudar ali o que tinha próximo e começamos a pensar em nome e logo. Acho que é essa história. Fica aí que você vai gostar.
depois do intervalo. E tinha o Heverson que trabalhava ali, a gente já conhecia, já trabalhava, já ajustava ele. Ele era uma dessas pessoas que vinha lá da Zona Leste para passar com a gente nessa outra clínica que eu atendo até hoje. Ele trabalhava com parte de identidade visual e tudo isso. E aí a gente falou, Heverson, vamos montar uma clínica, vamos começar a discutir a questão das logos e tudo. Cat, eu vou passar para você, você coloca aí as datas das trocas de e-mail, porque a gente ficou 1 ano trocando e-mail para definir logo e nome. E era para ser Quiroplus. Quiroplus. Engraçado meio porque verde, uma árvore, né? Família e tudo isso era o que a gente queria, era o que a gente enxergava naquele momento. E aí eu lembro até hoje, um professor de marketing do Mackenzie passou com você e ele comentou sobre Quiroplus. Porque ele falava plus, mas o que é a mais que vai ter, né, de quiropraxia? Porque às vezes a pessoa está esperando um plus. Aí a gente começou a repensar algumas coisas, o nome não remetia a muita coisa. E nessa troca de e-mail de 1 ano, teve um dia que eu acordei à noite e aí eu falei, para, vai mudar tudo. E à noite, depois de um ano fazendo, eu falei, vai mudar. E eu tenho, vai por aí, Cat, além dos e-mails, as imagens do Quiroplus que seria. Não mostra. E cartão... Pasta, tudo pronto. E aí eu sonhei essa noite com coluna ajustada. Assim como eu sei com o nome da nossa filha, Lana, sonhei com coluna ajustada, eu sou sempre o que peço uma luz e às vezes a luz vem, a gente pede e a luz vem. Porque quiropraxia é isso, né? Pô, quem sabe hoje o que é quiropraxia? Só que as pessoas passam na frente, olham coluna ajustada e falam, caramba, preciso ajustar a minha coluna, nunca pensei nisso. Então, acho que foi um gol aí o nome que a gente deu. E aí com isso também veio começar a procura do local. A gente tinha visto ali, para quem não sabe, a unidade da Ponte Rasa foi a primeira unidade que a gente abriu. E a gente tinha visto um ponto na frente do Chico, né? Que era um pessoal do segundo andar de Pilates, né? Que tinha saído. Era um lugar que estava bem reformadinho, bem pequenininho, mas não tinha vaga de garagem. Era na Avenida São Miguel, um ponto bem localizado. E acabou não rolando esse ponto, né? Fiquei triste, porque eu achava que era um ponto muito sensacional. E é legal lembrar que desde quando a gente abriu, a gente atendia só os sábados, né? Assim como na farmácia. Porque a gente não tinha outras pessoas para atender. Então a gente já tinha o nosso consultório, que já rodava. A gente atendia durante a semana. E nesse a gente ia só aos sábados, quando a rentabilidade que dava em cima da farmácia só aos sábados já era suficiente para bancar os custos, a reforma e o custo mensal de que era o aluguel. Claro que a gente começou com a equipe muito reduzida, era só nós dois, mas aí depois surgiu a Lê, né? Mas só com os atendimentos aos sábados, mas a gente atendia o sábado o dia todo, né? E hoje a gente já super entende, depois desse tempo todo, que não era pra ser, não vai ser. E tá tudo bem. Comecei a andar ali na Ponte Rasa, e aí eu entrei na rua ali onde é na Agenor de Barros, pra quem não sabe, já fazendo uma propaganda. Agenor de Barros 288 na Ponte Rasa, e tinha esse ponto pra alugar que era o Dr. Naturale, que tá na esquina hoje. E aí tem algumas coisas que eu acho que é legal a gente falar nesse trajeto também. Das pessoas que realmente ajudaram a gente que estava ali a fazer o negócio acontecer, né? Primeiro a Karen, que começou com o negócio lá mesmo, que sempre esteve de alguma forma ali do nosso lado, era minha assistente logo no começo. A Lê foi uma pessoa muito especial, desde o começo tá com a gente, é uma pessoa muito especial, tá com a gente aí desde o começo, e vale ressaltar nesse sentido. E a Lê, quando chegou, foi muito legal, porque ela, eu não sei nada, pelo amor de Deus. E a gente vinha com software, vinha com as coisas para ela, não dormia, ficava de cabelo em pé. Mas foi uma pessoa de extrema importância. A Thaís Francone, que foi a primeira quiropraxista que começou com a gente. Ela me substituiu quando a gente tirou férias, e depois quando a Lana nasceu, e aí acabou assumindo. A Ponte Rasa está na Ponte Rasa até hoje, para poder abrir outros dias. Esse processo também de abertura, Humberto, que ele sempre gostou muito de obra, que é meu pai, sempre gostou muito de obra, gostou muito de reforma, gostou muito de apertar parafuso, então ele ficou bastante lá no começo. Ele reformou, né, a Ponte Rasa pra gente. Ele reformou. Verdade. E aí foi uma coisa, logo no começo, isso é outra história que acho que faz parte do contexto geral, ele chamou a gente para ser sócio, né, ele queria ser sócio lá na Ponte Rasa, e foi uma época que nossa relação estava muito boa, né, como pai, filho e nora, e a Ju falou, putz, pode bagunçar a relação familiar. E aí logo depois ele já se interessou em abrir uma unidade, que é a unidade da Vila Ré, que eles estão até hoje lá, ele e a esposa dele, a Margarete. Meu pai trabalhava na farmácia, que é uma farmácia na Ponte Rasa super conhecida. Ele acabou saindo da farmácia, estando só com essa questão da franquia, e decidiu também estudar quiropraxia. Ele se forma aí esse ano, então com 64? Ele é de 58?
Acho que Faz as contas aí, vai fazer 64 em agosto. Vai formar aí com 64 anos de idade, então nunca é tarde para estudar quiropraxia. A história também tem minha mãe. Então que aí entrou, tem você, quiropraxista, Karen, quiropraxista, Humberto, quiropraxista. E minha mãe, que é a maior... investidora de quiropraxia. Na verdade, ela é a maior, né? Mais quantidade Ela que tem a maior quantidade de clínicas de quiropraxia da rede. Família toda envolvida com quiropraxia, acabou pingando e transbordando aí para todo mundo. Resumidamente, essa história da coluna ajustada foi assim que começou. E aí o que eu vejo da coluna ajustada é sobre as transformações que a gente vê ocorrer dentro da própria coluna ajustada, né? A gente vê com relação aos pacientes e a gente vê também muito com relação aos colaboradores. Então, pessoas que estão com a gente desde o começo, pessoas que são mais recentes, mas pessoas que realmente eu vejo com muito amor, fazendo o trabalho desde uma limpeza, desde da assistente, desde atender um telefone, de uma forma diferenciada, só fazendo parte da família e estando na mesma sintonia que a coluna ajustada tá, para entender o que é tá dentro. A Daisy, para mim, é um caso muito desse, de falar, pô, eu não sei o que tem, eu vou para casa do meu marido e falar, pô, dá para parar de falar da coluna ajustada um pouquinho? Eu acho que com muita humildade, que é um reflexo do que a gente é, né? De como que a gente gosta de lidar com a coluna ajustada, com o cuidado com as pessoas, que é a cultura da coluna ajustada mas que a gente faz isso não pensando em fazer cultura. É exatamente como a gente gosta de lidar com as pessoas, né? A gente tem várias pessoas hoje que vivem da coluna ajustada, acho que isso é importante a gente frisar. E acho que vou contar todos os bastidores e todas as coisas sem esconder nada. A gente sempre fez o ajuste solidário, acho que alguns de vocês já devem conhecer, outros não, mas todos os anos, uma vez por ano, a gente trabalha em prol de alguma ONG, em prol de alguma instituição. Desde o primeiro ano que eu abri a primeira clínica, a gente faz o ajuste solidário. 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. Há 10 anos a gente já vem fazendo esse evento. A coluna ajustada é filho da Quirovida, né? Então a gente precisa colocar isso também, porque a primeira que a gente teve foi a Quirovida, é uma marca que a gente trouxe de fora, deu muito certo, dá muito certo, e aí depois veio essa questão da democratização e veio a coluna ajustada. Então desde a Quirovida, que a gente abriu lá atrás há 10 anos, a gente faz esse evento que é o ajuste solidário, que uma vez por ano a gente trabalha em prol de alguma instituição. A gente já ajudou o Instituto C, Casa do Zezinho, Criança Sorriso, a gente já ajudou bastante instituições. Acho que é legal dizer o que é de fato o ajuste solidário, né? Que é um evento beneficente onde a gente pede uma doação mínima de R$50, 60, dependendo da unidade, e todo o valor arrecadado ele é doado para uma instituição. Em forma de agradecimento por essa doação, a gente ajusta a coluna das pessoas que vêm para esse evento. Tiveram alguns anos que a gente fez mais de um, né? Mas depois ficou muito focado em setembro, que é onde a quiropraxia faz aniversário, e foi um evento que foi idealizado pelo Luiz e desenvolvido pela gente há 10 anos atrás e que ganhou muita força dentro da quiropraxia em si, né? A faculdade faz o evento também, várias clínicas de quiropraxia no Brasil faz o evento, então o Peru tem algumas clínicas que também fazem, e foi através de uma da arrecadação dos últimos anos de algumas unidades, principalmente da coluna ajustada, que a gente está começando a colocar na prática, no papel, o sonho da Ajustando Caminhos. Tem alguns números, algumas pessoas que ajudaram também nos últimos anos, acho que 2 anos, a ONG, tem uma outra ONG que chama Quiropraxia Sem Fronteiras, abraçou a causa do ajuste solidário, né? Então, acho que o volume, a dimensão que a gente ganha com o ajuste solidário hoje no Brasil é muito grande pelo engajamento de vários quiropraxistas. Então, tem ganhado uma atração, tem ganhado uma força enorme, desde o pessoal da UCEF, da quiropraxia lá, eles fizeram um evento ajuste solidário, as universidades abraçam o caso, a ONG abraça, mas tiveram 118 quiropraxistas, 157 alunos, 85 outros profissionais de outras áreas, foram feitos quase 2.500 ajustes, arrecadação de alimentos, itens de higiene, ração, dinheiro, brinquedos, kit escolar e roupa. Isso em 2021. 2021 agora o último. E 85 instituições foram beneficiadas com o ajuste solidário. É uma sementinha que a gente nunca sabe o quanto pode chegar em vários lugares. Tem um outro paciente meu, o Luiz, que é de um outro projeto muito legal, que é do Bem da Madrugada, que ele foi no primeiro ajuste solidário e, foi uma fagulha aí para ele também abrir o projeto dele. E tem uma coisa
que eu aprendi com o Vicente, pode colocar ele, Vicente, marcar ele aí do Razões para Acreditar, que ele é meu paciente também, e ele fala um negócio que é muito legal. Você posta um monte de coisa que foi no restaurante tal, que foi não sei o que tal, que foi viajar para não sei aonde, é legal, mas tem muita coisa voluntária ou muita coisa de projeto que a gente faz que a gente às vezes até fica com vergonha de falar, mas esses projetos eles precisam ser mostrados, não é para você se mostrar, mas é o que eu vejo, é o que mobiliza várias outras pessoas de alguma forma a falar, caramba, eu também posso fazer. Então acho que para mim uma das grandes inspirações também é o Rony da Reserva, que ele tem um projeto que é uma peça, 5 pratos de comida que ele faz a doação, e foi lendo, eu lembro na época que eu estava lendo o livro do Rony, O Rebelde Tem Asas, que veio a ideia de montar Ajustando Caminhos. A gente fazia antigamente as doações, né, para essas ONGs. Eu acho que doar o dinheiro é muito legal, é muito bom, se ajuda muito a ONG, precisa ser feito essas doações, as arrecadações, projetos e tudo, porque ajuda muita gente. Mas o que eu vi dentro da quiropraxia e como eu poderia ajudar mais além do que só fazendo essa doação para a instituição, porque o dinheiro acaba e a coisa até fica ali tudo. A gente comprou geladeira, um monte de coisa, mas às vezes dá para fazer mais. E aí eu tava lendo Rebelde Tem Asas do Rony, e aí eu tive um outro insight para montar esse Ajustando Caminhos. E aí o que eu falei, quando a gente bater 10 colunas ajustadas, a gente vai abrir a 11ª, vai ser esse projeto da Ajustando Caminhos. E aí o que acabou acontecendo é que várias outras pessoas tiveram interesses em abrir coluna ajustada e passou esse número. E eu não abri Ajustando Caminhos. A gente bateu 12 unidades, que foi Franco e Tatuapé, e não abrimos Ajustando Caminhos. Tinha arrecadado dinheiro, é legal mostrar também não só as partes boas do caminho, mas 2 unidades acabaram fechando. A gente voltou para 10. Porque a gente tem que ter cuidado com o que a gente promete. A gente voltou para 10 e aí sim a gente assinou o contrato da Ajustando Caminhos. A gente quer mostrar esse processo para vocês, quer mostrar exatamente os bastidores do que está acontecendo, do que também a gente está precisando de ajuda neste processo, mas a gente já alugou o espaço, a gente já está começando as reformas, a fazer alguma coisa e coisas vão acontecendo. Igual Ajustando Caminhos, é legal falar, né? Todo mundo acha que tudo é mil maravilhas, mas a gente começou a reforma agora no final do ano e tivemos um problema, porque quebrou a parede e começou a rachar o 2º andar, e aí a gente teve que parar a obra, foi o engenheiro, fez cálculo, fez tudo, colocou viga, então porque atrasou tinha muito risco de desabar mesmo a casa. Então tivemos que dar um passo para trás de novo e ir com calma, no tempo. Antes a gente, acho que se fosse outras épocas, a gente está mais agoniado, né, para que acontecesse, a gente quer que logo aconteça, e de novo a gente vai precisar da ajuda de muita gente, principalmente na divulgação. A gente já tem muita gente nos bastidores trabalhando aí da Ajustando Caminhos, mas para trazer para vocês o que realmente vai ser Ajustando Caminhos é isso. Antes a gente pegava e doava para uma ONG, para alguma instituição, e a gente está montando agora uma ONG, né? A gente está vendo a melhor formatação para ser ONG, ou instituto, ou fundação. Estamos estudando um pouquinho sobre isso, e pessoas, que é o Guilherme também que tem ajudado muito a gente, que é o irmão da Ju, Keila indo atrás de algumas coisas de imagem, então bastante gente fazendo acontecer mesmo. E o que vai ser de fato, né? A gente vai ser lá uma clínica de quiropraxia, que é a forma hoje que a gente sabe fazer a coisa acontecer, e 100% do lucro deste lugar vai ser revertido para pessoas carentes estudarem quiropraxia. A gente quer junto ter alguma galeria de arte, a gente quer ter café, quer ter um movimento ali mesmo, e quer ter muita gente apoiando a gente para que isso aconteça da melhor forma possível. Acho que quanto mais engajamento, quanto mais as pessoas souberem, quanto mais divulgação tiver do Ajustando Caminhos, mais pessoas vão estar lá se ajustando, tendo um benefício, e consequentemente a gente vai conseguir formar mais pessoas também. As pessoas sempre elogiaram a gente pela iniciativa desde o Ajuste Solidário e agora ainda mais com o Ajustando Caminhos, e é muito importante dizer que não existiria Ajustando Caminhos e nem o Ajuste Solidário se não fossem as pessoas que nos ajudassem. E em especial no Ajustando Caminhos a gente tem muita gente, essas pessoas que o Luiz citou, né? Então, o Guilherme, meu irmão, a Keila, todo mundo é voluntário, sonhando junto com a gente, entre outras pessoas que nos ajudaram muito, que eu nem sei se dá para dar o crédito para todo mundo, né? Porque tem tanta gente. A Flin Arquitetura, as arquitetas doaram o projeto pra gente do espaço, a própria construtora que está fazendo a reforma, convite. Também doou a mão de obra do trabalho, a gente está conseguindo doação de material para a reforma. Então, assim, são
são muitas pessoas que como o bem ele se multiplica, né? Porque tem muitas pessoas que também estão ajudando a gente fazer de fato esse projeto acontecer. Esse mês a gente tá em aniversário aí da Coluna Ajustada. Fico muito feliz porque a Coluna Ajustada é o que é por todas as pessoas que fazem parte dessa família mesmo. Hoje, diretamente, a gente tem mais de 50 colaboradores que estão com a gente. A gente faz mais de 5 mil ajustes mensais e a gente vê o quanto as pessoas se beneficiam do cuidado de quiropraxia. A gente vê quantas vidas realmente a gente consegue transformar. De novo, como eu falei, não só das pessoas que vêm fazer os ajustes, mas dos nossos colaboradores, das pessoas que estão com a gente e fazendo esse sonho aí acontecer. E queria fazer um convite aí desse mês, nos dias, vai aparecer aí embaixo, 24, 25, 26? Ou 25, 24, 26 25 e e 27? 26, alguma coisa assim. Vai aparecer aqui embaixo os dias. A gente vai ter o aniversário e vai ter o dia D. É o dia onde todas as unidades da Coluna Ajustada vai fazer uma festa e a gente vai fazer como o ajuste solidário. As pessoas que querem ter uma primeira experiência com quiropraxia vão poder vir, receber o ajuste, a gente vai pedir uma doação mínima de R$50 e mesma coisa, todo o dinheiro arrecadado a gente vai reverter para Ajustando Caminhos. Para esses primeiros meses ter um fluxo de caixa e fazer com que a coisa realmente aconteça. Espero você lá e feliz aniversário pra gente. Besta. Pode pedir o casamento agora? Pode, vai lá. Boa.